Jesus é Deus. Nós temos a tendência de enfatizar a divindade de Jesus Cristo. Mas e a sua humanidade? E o aspecto humano e de fragilidade de Jesus Cristo? Neste vídeo eu vou abordar o momento de maior tensão, de maior angústia e sofrimento de Jesus, quando a cruz se aproximava e ele está no jardim do Getsemane. É sobre a dor e sofrimento de Jesus que eu vou trabalhar. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu estou encerrando uma série Personagens Bíblicos e seus Dramas. Nessa série eu tomei personagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, homens e mulheres, e olhei para os dramas existenciais que eles enfrentaram e encontrei neles muitos dos nossos próprios dramas. Então, olhando para esses homens e mulheres da Bíblia, eu encontrei orientações e direções que Deus tem para nós hoje. E eu faço isso como sempre, com um olhar literário da Bíblia. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 39. Me acompanhe. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o último momento em que Jesus está junto com os seus discípulos. Depois dessa cena no jardim do Getsemane, ele será preso e não encontrará mais com esses homens até que ele ressuscite. No jardim do Getsemane, onde Jesus está com os 12, ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos para estarem com ele no momento de oração. Ele chama Pedro, Tiago e João para saírem à parte com ele para orar. E nessa cena é muito interessante porque o narrador nos permite conhecer um sentimento muito profundo de Jesus, quando o narrador diz que Jesus sentia-se tomado de tristeza e de angústia. Com esse sentimento, ele vai para os 3 amigos e lhes diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esse é um momento muito difícil para Jesus e é um momento onde ele experimenta de modo mais profundo em todo o Evangelho as fraquezas e debilidades próprias do ser humano. Ele está próximo da cruz, de ir para a cruz, de ser julgado e ir para a cruz, e isso enche seu coração e a sua própria vida de extremo temor. Ele diz, inclusive, que ele está triste até a morte, ou seja, ele é tomado de uma tristeza profunda. E o que ele faz nesse momento? Jesus busca o apoio dos 3 amigos. Ele está com os 12, mas dos 12, 3 mais próximos que ele chama para estarem com ele. E Jesus diz que quer que eles vigiem, quer que eles fiquem com ele por um tempo, que eles o acompanhem e quer que eles lhe deem atenção. Quer que eles permaneçam acordados, pelo menos, apoiando nesse momento de dificuldade e de muita tristeza. Jesus experimenta uma faceta muito humana, que é o temor, que é a fragilidade, que é a necessidade que nós temos de sermos acolhidos e apoiados por outros que estão ao nosso lado. O texto diz que Jesus prostra-se sobre o seu rosto. O verbo prostrar aqui tem até o sentido de cair. A ideia é até que ele desaba, que ele desmonta e passa a orar. Uma indicação da fragilidade física, inclusive, de Jesus nesse momento. E nesse instante onde ele está caído no chão e começa a orar, ele diz: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A palavra cálice na Bíblia significa 2 extremos, ou extrema alegria, o cálice cheio de vinho, extrema de alegria, ou cálice cheio de sofrimento, portanto, extrema amargura, tristeza e dor. É claro que nesse texto, cálice significa essa abundância de sofrimento, de profundo sofrimento e profunda dor que sobrevém a Jesus. Interessante é que quando a gente lê os evangelhos, Jesus tinha consciência desde o começo de que ele precisaria ir para a cruz e morrer
por nós, pela humanidade. Então, a cruz não é um dado novo que vem a Jesus. Inclusive, em um certo momento, quando Jesus fala que precisa morrer sobre a cruz, o apóstolo Pedro o censura, dizendo: não, Senhor, não, isso não vai acontecer contigo. E Jesus é muito duro com Pedro, repreendendo Pedro severamente. Ou seja, uma maneira de Jesus reafirmar o seu destino de morte na cruz. Isso faz a gente indagar. Bom, se Jesus tinha essa consciência, por que agora, então, ele está tomado de medo e ora para que, se possível, a cruz não se dê sobre sua vida? É basicamente o que eu já falei, ele está, como ser humano, tomado de medo. Ele está repleto de temores e de receios diante da cruz. A humanidade de Jesus aqui está falando alto, ela está vindo à tona de modo que está dominando o próprio Jesus Cristo. Uma humanidade real, uma humanidade física, uma humanidade histórica que se manifestam sobre Jesus. Daí porque então ele vai em oração e pede para Deus, para que se Deus quisesse, se fosse da vontade de Deus, que Deus o eximisse do seu destino cruel. E claro, havia possibilidade de Deus responder sim? Claro, haveria. E se Deus respondesse sim, obviamente que Jesus ficaria totalmente aliviado. Nessa cena, nós vemos então a faceta mais frágil e débil e carente de Jesus Cristo enquanto ser humano. Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: Jesus tem medo de morrer? Como talvez a gente? Não, a resposta é que não, ele não tem medo de morrer. O medo que vem sobre ele é o medo do sofrimento, o medo daquilo que antecipa a morte, da dor física atroz que uma crucificação traria sobre ele. Afinal de contas, Jesus já tinha visto certamente homens e mulheres crucificados, ele já tinha visto as dores, os espasmos musculares terríveis que causam dores terríveis, a sensação de sufocamento por não conseguir respirar, que trazem uma morte abominável para o ser humano. Então ele sabia disso, era isso que lhe causava temor e medo. No entanto, a oração de Jesus traz como última palavra: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, mesmo nesse momento de muito sofrimento e temor, ele ainda consegue colocar em primeiro plano a vontade de Deus para a sua vida. Feita a oração, ele se volta para os 3 amigos que ele chamou para apoiá-lo, ele vai atrás deles, provavelmente procurando palavras de consolo, um acolhimento, fortalecimento, enfim, companheirismo. O que acontece? Eles os encontram dormindo. E esse é o drama de Jesus, é um dos dramas, um deles é o medo da morte, do sofrimento. O outro drama é sentir-se abandonado pelos amigos. Ele levou os 3 lá para que o acompanhassem. Quando ele precisa deles, eles estão apagados, dormindo. Uma coisa que é interessante é que quando o texto diz que Jesus se separa um pouco deles, essa distância provavelmente poderia permitir que eles ouvissem a oração de Jesus. E se eles ouvissem, obviamente eles tomariam conhecimento de todo o drama que estava sobrevindo sobre Jesus Cristo. No entanto, eles dormem e eles então desconhecem tudo que se deu naquele momento de oração, na relação de Jesus com Deus. E Jesus parece que fica bastante irritado com eles, porque quando eles encontram dormindo, ele acorda Pedro e censura os 3, dizendo: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Ele dá uma bronca nos seus amigos. Depois disso, ele se retira e ora novamente. A oração é basicamente a mesma, o pedido para que, se possível, Deus não permita que ele passe pelo sofrimento da cruz, mas que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. Ele retorna aos 3 colegas e o que acontece? Eles os encontram dormindo novamente. Terceiro ato de oração, Jesus sai de novo e vai orar. E o texto diz que ele repete a mesma oração que ele havia feito por 2 vezes anteriormente. O pedido para que Deus o livre da cruz, mas que acima de tudo a vontade divina seja feita. E aqui a gente pode refletir um pouco. Por que 3 momentos de oração? Por que repetir a mesma oração 3 vezes? Afinal, na primeira oração, Deus já sabe. E se Deus já sabe, Deus é que vai saber o que fazer, Deus é que vai tomar a decisão de fazer. O que me parece que justifica esses 3 momentos de oração não é necessariamente o pedido que se leva a Deus, mas a necessidade da presença de Deus, a necessidade de estar
com Deus. Então, mais do que pedir para ser eximido da cruz, o que oração significa é a busca da presença de Deus e a busca do fortalecimento que esse momento de comunhão com Deus pode trazer a Jesus. Finda o terceiro período de oração, ele volta e nada mudou. Os discípulos os três ainda estão dormindo. Jesus, meio que falando consigo mesmo, diz que a hora de ser entregue aos pecadores chegou e o que significa, portanto, que ele já está agora convicto de que ele vai mesmo morrer na cruz. Ele acorda os três e diz: levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Eu queria agora tecer algumas reflexões sobre esse texto. A primeira reflexão é a seguinte: a gente precisa olhar para Jesus como de fato ele é apresentado para a gente nas Escrituras e principalmente nos Evangelhos. A gente precisa evitar construir um Jesus romântico, um Jesus da teologia, como a gente às vezes faz e que nem sempre expressa o Jesus real. A gente às vezes tende, como eu disse no início, a enfatizar a divindade de Jesus quando ele cura pessoas, quando ele ressuscita pessoas mortas, quando ele expulsa demônios, o que é um fato, né? Ele foi Deus, ele era Deus, ele é Deus. Mas a gente não pode negar o fato de que ele foi ser humano. E às vezes a gente pensa em Jesus como ser humano como se isso fosse meio que uma bravata, como se fosse um blefe. Ele era humano, mas não era tanto. Não, ele era humano, totalmente humano, como ele era totalmente Deus. E o texto que a gente leu e refletiu hoje manifesta a essência da humanidade de Jesus. E a gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar isso. É o ser humano Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Uma segunda reflexão. No jardim do Getsemane, Jesus tem medo e angústia reais. Ele não está brincando, ele sentiu medo de fato, ele ficou de fato angustiado. E é uma crise existencial, né? Naquele momento da vida de Jesus, a crise se abate sobre ele. Ele vivenciou o drama do medo, do sofrimento e da dor. Coisas totalmente humanas que a gente compreende muito bem. E por isso a gente pode entender o que está acontecendo com Jesus. Por quê? Porque muitos de nós, talvez para não dizer todos nós, já experimentamos situações de profunda angústia, medo, temor. Todos nós somos, nesse sentido, chamados a assumir nossas dores, como Jesus. Jesus assumiu as dores e os medos dele. Quando a gente nega nossas fraquezas, nossos temores, a gente se expõe, e isso é muito perigoso, a perigos emocionais, perigos psicológicos e perigos espirituais mesmo. E a gente tem que ter cuidado com isso. O primeiro passo para a gente ser aliviado daquilo que sobrevém a nós, ou dos nossos pesos, é reconhecermos que há peso sobre nós. Se a gente não reconhecer que temos peso sobre as costas, que estamos sofrendo, a gente não tem como ser aliviado desse peso que a gente nega. Uma terceira reflexão. A gente não consegue fugir dos nossos temores e angústias. Não tem como. Eles vêm sobre nós e chegam sem, às vezes, avisar. O que a gente faz nessas situações? Bom, a gente deve fazer como Jesus fez no texto que a gente leu aqui. Orar. Orar como Jesus orou. Para um bom número de pessoas, cristãs inclusive, a oração é um mero ritual. Mas quando a gente olha para Jesus, oração é muito mais do que ritual. Oração é um encontro com Deus. A oração é uma porta que se abre para uma relação profunda com Deus, principalmente quando a gente está frágil e carente. Uma porta para a gente ser acolhido por Deus. E é isso que Jesus procurou. Ele procurou acolhimento, ele procurou fortalecimento, uma relação íntima com Deus nesse momento de angústia. A gente igualmente ora pedindo libertação e socorro. Mas como Jesus, a gente ora, acima de tudo, buscando a presença e a comunhão com Deus. É o que é fundamental e essencial e o mais importante de tudo. A oração, na essência, é um caminho que a gente trilha buscando nos adequarmos à vontade de Deus. Se dentro dessa caminhada Deus nos dá coisas, isso é maravilhoso. Mas fundamental é que nessa caminhada a gente se ajuste, a gente se aproxime, a gente vá vivendo cada vez mais o que Deus quer de nós, mesmo que Ele, obviamente, precise mudar coisas na nossa vida. Para Jesus, enfrentar a vontade de Deus ou viver a vontade de Deus significava enfrentar a cruz e passar por ela. E na oração ele entende disto. Deus não o livrou da morte,
mas Deus lhe deu forças para enfrentar a morte. Da mesma forma, Deus trata comigo e com você, Deus trata conosco. E uma questão importante e assim muito concreta: qual é a vontade de Deus pela qual você precisa orar para que você consiga vivê-la? Ou, em outras palavras, o que você não está conseguindo viver e que é a vontade de Deus? Esse é o motivo da sua oração. Você tem que buscar a Deus para que isso se dê. Uma quarta reflexão: quando Jesus mais precisava dos seus amigos, naquele momento de muita angústia, de fragilidade, eles simplesmente somem ou eles dormem. Eles preferiram dormir ao acompanhar Jesus no seu sofrimento. Isso é terrível, isso é extremamente triste. A gente não está preparado para nos desiludirmos com amigos. Tenho certeza que todos nós, se enfrentamos situações assim, a gente não estava preparado, porque a desilusão é muito grande. A gente não está preparado, a gente sofre muito quando os amigos nos faltam ou nos decepcionam. Quando parece que o mundo e Deus nos esqueceram, a gente quer um ombro amigo, a gente quer acolhimento, a gente quer um abraço. E aí a gente vai atrás dos nossos amigos, daqueles em quem a gente confia. Mas os amigos de Jesus dormiram e por vezes nossos amigos dormem também. Quando isso se dá, a dor do abandono se soma à dor que nós estamos enfrentando no nosso coração, no nosso corpo, enfim, na nossa vida. E é importante nesse instante a gente lembrar que o Jesus que foi abandonado é o Jesus que nunca abandona. Depois da ressurreição, ele está vivo, ele está sempre com a gente. E esse texto então é muito bonito, porque ele dá um ponto de volta, porque o Jesus que é abandonado, quando ressuscita, ele não faz aquilo que fizeram com ele. Ele está sempre com a gente e nunca nos abandona. Nós podemos ter a certeza, qualquer que seja a situação que a gente viva, a gente nunca vai estar abandonado. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, comente, compartilhe, apoie aqui esse projeto. Eu tenho o maior prazer em compartilhar, em estar conversando com vocês, em responder questões e tirar dúvidas. Eu sou o João Leonel.